Hoje, a gente vai mergulhar na revolução digital que está acontecendo no sistema de justiça do Brasil. A questão é, será que a tecnologia está realmente abrindo as portas da justiça para todo mundo? A ideia inicial era ótima, né? A tecnologia veio com aquela promessa de resolver problemas antigos, de deixar o judiciário mais rápido, mais eficiente e, o mais importante, bem mais transparente para todo mundo. Só que toda essa modernização também tem um lado B. Existe um risco real de que, sem querer, a gente acabe criando novas barreiras e aprofundando desigualdades que já existem. Então vamos entender melhor essa história. Para começar, vamos dar um passo atrás e entender o conceito principal que está em jogo aqui. O que é, afinal, o tal do acesso à justiça? Basicamente, é um direito fundamental que está lá na nossa Constituição. Ela diz que a lei não pode impedir que o judiciário analise qualquer tipo de lesão ou ameaça a um direito. É a garantia de que a porta da justiça está aberta. Acontece que, na prática, essa porta nunca foi tão fácil de abrir assim. O caminho até a justiça sempre foi cheio de obstáculos. Custos altíssimos, processos que se arrastam por anos, aquele juridiquês que ninguém entende, enfim, uma série de barreiras. E foi exatamente aí que a tecnologia entrou em cena prometendo derrubar muitos desses muros. A mudança foi, uau, dramática. Pensa só, a gente saiu daquelas pilhas de processos empoeirados, tudo manual e lento, para um sistema onde tudo está na nuvem, com muito mais agilidade e acesso remoto. Essa citação ilustra isso perfeitamente. A imagem dos cartórios lotados de papel sendo trocados por arquivos digitais na nuvem é muito poderosa. É uma transformação visual mesmo. E isso não é só teoria, não. Programas como o processo judicial eletrônico e o juízo 100% digital estão aí, acelerando tudo. Hoje é possível ter audiências, protocolar petições, fazer consultas, tudo de forma remota. É uma agilidade que a gente nunca viu antes. Mas, enquanto esse novo tribunal digital supermoderno era construído, uma pergunta muito importante começou a ecoar. Essa maravilha toda, essa promessa de acesso, será que ela chega para todo mundo mesmo? Pois é, os dados mostram que a realidade é bem mais dura. Olha só esse número do IBGE de 2023, hein? Quase 6 milhões de lares no Brasil simplesmente não têm acesso à internet. É gente pra caramba. E o mais interessante é olhar o porquê disso. Não é só falta de infraestrutura. Quase um terço das pessoas diz que ninguém na casa sabe usar a internet. E outro terço acha o serviço caro demais. Ou seja, o problema é bem mais complexo. E se não bastasse o desafio do acesso básico à internet, tem outra camada de complexidade entrando em campo. A inteligência artificial, a famosa IA, chegando com tudo nos tribunais. Já existem dezenas de projetos de IA rodando nos tribunais brasileiros. Ferramentas como o Vitor, lá no STF, já fazem a triagem de processos. Outras, como o Sinapses, chegam a sugerir rascunhos de decisões para os juízes. O ponto crucial aqui é o risco do que a gente chama de discriminação algorítmica. Pensa assim, se a IA é treinada com dados de decisões antigas que já tinham preconceitos, ela não vai só aprender, ela vai replicar e até ampliar esses preconceitos. E esse exemplo é de arrepiar. Uma IA treinada com dados enviesados poderia automaticamente sugerir penas muito maiores para pessoas negras do que para pessoas brancas, nas mesmas condições. É a tecnologia escalando a injustiça. Bom, diante de um cenário tão complexo, qual é o caminho a seguir? A solução não é, de forma alguma, jogar a tecnologia fora. O segredo é guiar essa transformação com muita intenção e cuidado. Para isso, uma abordagem mais completa teria que passar por 4 pontos principais, desde políticas públicas para garantir que todo mundo tenha acesso à internet, passando pela alfabetização digital, até uma regulação ética da IA e, claro, a garantia de que sempre haverá um atendimento humano para quem precisar. E essa frase resume tudo, né? A tecnologia é uma ferramenta fantástica, mas no fim do dia a justiça é sobre pessoas servindo pessoas, e disso a gente não pode esquecer. E fica essa reflexão final, que é a grande pergunta que a gente precisa se fazer o tempo todo enquanto navega por essa nova era digital. Como garantir que a tecnologia seja nossa aliada na busca por justiça e não mais uma barreira? A gente sabe que a pandemia virou a educação de cabeça para baixo, né? De um dia para o outro, todo mundo teve que migrar para o ensino online. E aí fica a pergunta, será que os professores estavam realmente preparados para essa mudança tão brusca? É sobre isso que a gente vai conversar hoje. Vamos fazer um verdadeiro check-up nas competências digitais dos docentes, usando como base um estudo super revelador.
Para começar, é importante entender uma coisa. A pandemia não criou um problema do zero. Na verdade, ela só jogou luz em cima de uma rachadura que já existia há muito tempo no nosso sistema educacional. E olha, o estudo que a gente vai analisar aqui já começa com uma frase que resume perfeitamente o que aconteceu. Ele diz que a pandemia arremessou professores e instituições de ensino de todo o mundo para os espaços virtuais de aprendizagem. A palavra é essa mesma, arremessou. Foi algo repentino, forçado e que pegou todo mundo de surpresa. Mas, e aqui está o ponto central, esse problema não era novo. A pandemia, na verdade, funcionou como uma grande lupa, sabe? Ela ampliou e deixou bem visível uma defasagem de competências digitais que já existia há décadas. Uma defasagem que está lá na raiz da formação dos professores. E para a gente entender essa questão a fundo, toda a nossa análise aqui é baseada num estudo bem sólido, feito em 2021, com 145 professores brasileiros do ensino fundamental. São os dados e as experiências deles que vão nos ajudar a montar esse diagnóstico. Ok. Mas para fazer um diagnóstico sério, a gente precisa de uma régua, de uma ferramenta de medição, certo? Afinal, como é que se mede a competência digital de um professor de um jeito que não seja só achismo? Bom, os pesquisadores usaram uma ferramenta super completa chamada Estrutura Digicomp Edu. Pensa nela como um protocolo de check-up médico, só que focado em avaliar todas as saúdes digitais de um educador. É bem sofisticado. E o legal dessa estrutura é como ela é dividida. Ela não olha só se o professor sabe usar o computador. Não. Ela analisa 6 áreas diferentes, que vão desde as habilidades profissionais do próprio professor, passam pelas práticas dele em sala de aula e chegam até em como ele consegue capacitar os alunos a usarem a tecnologia. É uma visão 360 graus da coisa. Bom, com essa ferramenta poderosa em mãos, os pesquisadores fizeram o tal check-up. Agora chegou a hora da verdade, né? Vamos ver os resultados, o diagnóstico oficial da saúde digital desses professores. Depois de toda essa avaliação detalhada, qual foi o placar final? Qual foi a nota que os professores tiraram nesse teste? A pontuação média foi de 40,9, num total de 84 pontos possíveis. Ou seja, um pouquinho abaixo da metade. Tá, mas o que esse número frio significa na prática? Essa pontuação coloca o professor médio no nível B1 integrador. Traduzindo, é aquele profissional que já usa várias ferramentas digitais, que está curioso, que quer aprender mais, mas que ainda está naquela fase de teste, de experimentar para ver o que realmente funciona em sala de aula. É um estágio promissor, sem dúvida, mas ainda não é um nível de especialista, de quem domina a tecnologia com segurança. Só que essa pontuação geral, essa média, é como a ponta de um iceberg. Ela não conta a história toda. As descobertas mais importantes, na verdade, estão escondidas debaixo d'água. Quando a gente olha para as dificuldades específicas. E olha só quais são essas dificuldades. As 4 áreas onde os professores se sentiram mais fracos foram incentivar a aprendizagem colaborativa online, criar formas de avaliação que os próprios alunos possam gerenciar, dar feedback e planejar usando ferramentas digitais, e, por fim, ensinar sobre comportamento online responsável. Percebe o padrão? As maiores dificuldades estão justamente nas habilidades mais modernas, interativas e focadas no desenvolvimento do aluno. Isso tudo leva a gente para uma pergunta inevitável. Mas e a formação continuada, os cursos, a pós-graduação? Eles não deveriam estar resolvendo isso? Pois é aqui que os dados do estudo trazem uma das respostas mais surpreendentes e, de certa forma, preocupantes. Presta atenção nessa tabela. Professores sem nenhuma pós-graduação tiveram uma nota média de 42,5. Os com especialização, 39,1. E até mesmo aqueles com mestrado ou doutorado ficaram com 48,9. Mas o detalhe mais importante, o que realmente chama a atenção, é que todos, independentemente do nível de formação, continuaram na mesma categoria, B1, integrador. Ou seja, nem o mestrado conseguiu tirar o professor desse nível intermediário. A conclusão que esses números gritam pra gente é bem clara, e talvez até vá contra o que a gente imagina. Os modelos atuais de pós-graduação simplesmente não estão conseguindo desenvolver as competências digitais dos professores de um jeito que faça uma diferença real na prática. Certo? Então o seu diagnóstico está claro, e a formação que a gente tem hoje não está dando conta do recado? Qual é a saída? Para onde a gente vai? Felizmente o estudo não para no problema, ele também aponta uma receita para o futuro. A receita para o progresso se baseia em 3 pilares essenciais.
Primeiro, criar novos modelos de formação de professores, que sejam focados no uso prático, pedagógico da tecnologia e não só na teoria. Segundo, melhorar a infraestrutura das escolas, o que inclui acesso à internet de qualidade para todo mundo. E terceiro, criar políticas públicas de verdade que apoiem a inclusão digital de professores e alunos de forma contínua. E para a gente fechar, ficar uma citação do próprio estudo, que é quase um alerta. Ele diz que, sem essas mudanças, os professores correm o risco de se tornarem, aspas, alienígenas digitais, cada vez mais excluídos de uma educação integrada e conectada. É uma reflexão final muito poderosa sobre a urgência que a gente tem de preencher essa lacuna. Olá! Hoje a gente vai mergulhar num tema que está cada vez mais presente no nosso dia a dia, mesmo que a gente não perceba: o racismo algorítmico. Toda a nossa análise aqui é baseada na pesquisa super importante de Bruna Dias Fernandes Lima, que foi a fundo para entender como a tecnologia pode, sim, refletir e até piorar os preconceitos que já existem. Ok, vamos começar com a pergunta de $1 milhão, né? Um algoritmo pode ser racista? Eu sei, de primeira parece uma ideia estranha. Como assim? Uma sequência de código, uma máquina, vai ter um preconceito que é tão humano? Mas como a gente vai ver, o buraco é bem mais embaixo. A pesquisa define o racismo algorítmico como um fenômeno, olha que interessante, sociotécnico. O ponto-chave aqui, e isso é fundamental, é que a gente não está falando de um bug, de um erro no código. O problema está na origem de tudo, nos dados que alimentam esses sistemas e, claro, nas decisões humanas que estão por trás deles. No fim das contas, o algoritmo acaba só espelhando o racismo que já está na nossa sociedade. Certo, mas vamos sair um pouco da teoria. Para entender como esse viés funciona na vida real, vamos começar por uma área super delicada e de altíssimo impacto: a segurança pública. Esse mapa aqui, que usa dados do Instituto Igarapé, já dá uma boa noção do tamanho da coisa. Ele mostra como a tecnologia de reconhecimento facial já foi implementada pelas forças de segurança em um monte de estados brasileiros. Ou seja, não é ficção científica, não é algo do futuro, já está acontecendo e em larga escala. E o uso dessa tecnologia, olha, cresceu de uma forma assustadora. Esse gráfico mostra a porcentagem de prisões que foram feitas com a ajuda do reconhecimento facial ao longo de 2019. Dá uma olhada nesse salto, de uns 3% em março para mais de 31% em setembro. É um crescimento absurdo em questão de meses. Agora, respira fundo, porque vem aí a estatística mais chocante que esses dados revelam: 90,5%. E aqui está o que esse número significa de acordo com a rede de observatórios de segurança. 90,5% das pessoas presas com a ajuda dessa tecnologia eram negras. É um número que não deixa dúvida, que escancara uma disparidade racial gigantesca e que coloca um ponto de interrogação enorme na tal neutralidade desses sistemas. Mas olha, o problema não para na segurança pública. Vamos mudar o foco agora para as plataformas digitais que a gente usa todo dia para ver como isso aparece no nosso cotidiano. Muita gente deve se lembrar desse caso, que deu o que falar. O pessoal no Twitter descobriu que o algoritmo que cortava as imagens para mostrar a prévia simplesmente preferia rostos brancos. Podia inverter a foto, colocar a pessoa negra em cima, não adiantava. A prévia quase sempre cortava a imagem para focar na pessoa branca. E a primeira resposta da empresa na época foi bem reveladora. Eles disseram que fizeram testes e não acharam evidências de preconceito. Essa reação inicial de negar o problema mostra como é difícil, até para as grandes empresas, identificar e admitir essas falhas, mesmo quando os resultados estão ali, na cara de todo mundo. E não para por aí. Outro exemplo bem prático veio do Zoom. No auge da pandemia, um professor negro foi usar um daqueles fundos virtuais e o algoritmo simplesmente apagou a cabeça dele, não reconheceu. É o tipo de situação que ilustra de um jeito muito claro e até constrangedor como essas falhas afetam as pessoas de verdade. Então, a gente já viu os exemplos, mas qual é o custo real disso tudo? Agora, vamos analisar como essas falhas da tecnologia batem de frente com os direitos mais básicos de qualquer pessoa. A pesquisa mostra que pelo menos 3 direitos fundamentais estão sendo ameaçados. Primeiro, o direito à dignidade, quando pessoas viram só estatísticas erradas e estereótipos são reforçados. Depois, o direito à privacidade, que vai para o espaço com essa vigilância em massa. E, claro, o direito à igualdade, que fica totalmente comprometido pela perda de oportunidades e pela exclusão. A conclusão, então, é bem direta. Tecnologia não tem nada de neutra.
A dissertação deixa bem claro que ela pode inclusive virar uma ferramenta de violência por parte do Estado e de estigmatização, aprofundando desigualdades que já são históricas. Bom, diante de um problema tão grande e complexo, o que dá para fazer? Vamos agora para as soluções e para as propostas de leis que a pesquisa aponta como um caminho possível para a gente seguir. Aqui no Brasil, a gente já tem algumas leis importantes. A LGPD, por exemplo, é ótima em classificar origem racial como um dado sensível que precisa de proteção extra. O problema tem uma brecha enorme. Ela não vale para casos de segurança pública. E a estratégia brasileira de inteligência artificial até reconhece que os bancos de dados podem ser falhos, mas uma regulação de verdade para valer ainda é um desafio. Então a pesquisa sugere uma abordagem com várias frentes. Primeiro, desenvolver uma inteligência artificial que já nasça ética e inclusiva. Segundo, usar o direito para prevenir o dano e não só remediar. Terceiro, e isso é crucial, garantir diversidade de verdade nas equipes que criam a tecnologia. E, por fim, adotar estratégias antirracistas claras e objetivas. Ou seja, o ponto central é esse aqui. Não adianta só fazer um ajuste técnico no código. A solução de verdade precisa de uma mudança de chave, uma virada ética. E essa virada passa, obrigatoriamente, pela inclusão da população negra no desenvolvimento, na criação dessas tecnologias. E a gente termina com essa reflexão que fica no ar. A tecnologia está avançando numa velocidade maluca, mas essa análise toda nos deixa com uma pergunta que é essencial para o futuro que a gente está construindo agora. Como é que a gente pode garantir que toda essa inovação incrível sirva para promover a igualdade e não para cavar um abismo ainda maior de injustiça?